Olá, uma ótima tarde a todos. Quarta-feira, 22 de dezembro, é hora de Agricultura BR para você ligado aqui na programação do Canal do Boi. Desde já, obrigado pela sua companhia. Vamos aos destaques desta edição. No programa de hoje você vai ficar por dentro aí das cotações para soja, milho e café. E vai ver também que produtores rurais já podem aderir a uma proposta de regularização ambiental para ter monitoramento à distância no cumprimento das exigências do Código Florestal Brasileiro. Sobre esse assunto, daqui a pouco nós vamos conversar com o João Francisco Adrien, ele que é diretor de regularização ambiental do Serviço Florestal. E em 2021, a indústria catarinense registrou o maior crescimento percentual entre os estados do país. Nós vamos falar desses números com o economista Marcelo de Albuquerque, do Observatório da Federação da Indústria de Santa Catarina. E nas informações sobre o tempo, o Agroclima vai trazer para você os destaques da região centro-oeste, que teve uma ótima semeadura por conta das chuvas regulares. Bom, lembro a todos que você pode acompanhar a nossa programação também pela Universo Digital, tá? Estamos ao vivo a partir de agora pelo nosso portal sba1.com, pela página do Canal do Boi no Facebook. Estamos ao vivo também pela NET Claro TV e para o pessoal que está na região de fronteira aí do Brasil com Paraguai e Bolívia, pode acompanhar o nosso sinal pela NEL TV. E a gente começa essa edição do Agricultura BR destacando as altas temperaturas e a falta de chuva, que começaram a causar prejuízos em algumas regiões do Paraná. As informações com Mauro Andrade. As regiões centro-sul e oeste do estado do Paraná vêm apresentando calor excessivo e chuvas irregulares neste início de dezembro, o que está causando preocupação para os produtores, principalmente de milho e da soja. Nós recebemos um vídeo de um produtor de São Mateus do Sul mostrando a lavoura de milho bastante prejudicada pela seca. E recebemos também um segundo vídeo de Catanduvas, cidade do oeste do Paraná, mostrando a lavoura de soja totalmente prejudicada. Infelizmente, a previsão do tempo não indica chuvas para a região nos próximos dias. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, daqui a pouco você fica sabendo aí a previsão para todo o país nesta quarta-feira através do Agroclima. Produtores rurais já podem aderir a uma proposta de regularização ambiental para ter monitoramento à distância no cumprimento das exigências do Código Florestal Brasileiro. Isso é possível por meio do módulo de regularização ambiental do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, que foi lançado ontem pelo Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Brasília. Por meio da ferramenta, o produtor rural poderá informar como cumprirá as normas ambientais. E nós vamos falar sobre este assunto agora com o João Francisco Adrien, ele que é diretor de regularização ambiental do Serviço Florestal, órgão que pertence ao Ministério da Agricultura. João, uma ótima tarde, prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. A partir de agora, o proprietário rural poderá passar quais informações para o registro no Cadastro Ambiental Rural? Muito boa tarde, Adriana. Muito boa tarde a todos os telespectadores. Ontem nós tivemos o lançamento, Adriano, do módulo de regularização ambiental, que é um instrumento importante para os produtores poderem elaborar as suas propostas para o Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA. Então, que é, na verdade, o cumprimento do Código Florestal. E a primeira etapa foi a adesão ao Cadastro Ambiental Rural, sobre o qual os produtores, de fato, fizeram essa adesão. Nós temos aí mais de 7 milhões de imóveis rurais que se cadastraram no sistema e, a partir do momento que esse CAR é analisado pelo órgão estadual, o produtor pode, então, aderir à sua efetiva regularização ambiental. E no módulo do MRA, o produtor vai precisar identificar se ele tem um déficit de reserva legal, e de APP, e aí ele pode fazer a recomposição desse déficit, ou ele pode ainda compensar o seu déficit de reserva legal compensando com alguém que tem excedente, ou ele pode ainda também fazer a conversão das sanções administrativas até 2008 e, portanto, se regularizar. Então essa foi a ideia, é um instrumento que o Serviço Florestal Brasileiro lançou no âmbito do Ministério da Agricultura para contribuir com a efetiva implantação do Código Florestal e a regularização ambiental das propriedades rurais. Ferramenta importantíssima. Qual que é o passo seguinte após o registro das informações por parte do produtor rural? Perfeito, Adriano. Então, a partir do momento que o CAR for analisado pelo Estado, como eu mencionei, o produtor ele adere ao MRA, faz a sua proposta de regularização ambiental. Importante ele mencionar que ele pode escolher
receber os benefícios do PRA ou não. Ele pode também se regularizar sobre outra forma, mas ali no MRA fica toda a declaração dele de como ele pretende se adequar, e aí ele vai apresentar isso ao órgão ambiental estadual, dentro do sistema do SICAR mesmo, e o Estado vai poder analisar essa proposta, e se ele tiver de acordo, ele emite, né, o termo de compromisso a ser assinado pelo produtor rural. E a parte interessante disso, Adriano, aqui, dentro desse sistema, o monitoramento poderá ser feito com sensoramento remoto, e isso vai trazer muita segurança jurídica e também transparência da contribuição do produtor rural com a conservação ambiental. Legal. Ô João, a entrada do 5G efetivamente em operação vai trazer ainda mais adendos, ainda mais possibilidade de melhorar essa ferramenta? Com certeza, Adriano, eu acho que o desafio hoje nosso é a questão da conectividade no campo, e o fato dessa agenda estar avançando, ela vai melhorar enormemente o acesso dos produtores a essa ferramenta do SICAR. Lembrando que todo o processo ele deve ser feito no portal, na central do proprietário. Então, todo produtor rural que fez o cadastro ambiental rural dele fez no site do órgão ambiental estadual, né, que é o órgão do órgão responsável pela gestão do CAR, e quando ele fez essa inscrição no cadastro ambiental rural dele, tem lá ali o número do CAR e também a senha. E quando o produtor vai agora fazer o seu adesão ao MRA, ele vai ter que entrar na central do proprietário, e ali ele vai ter toda a situação da regularidade ambiental dele, se ele foi analisado o cadastro dele, se ele não foi, quais são os próximos passos a seguir, e também ali na central do proprietário vai ter a aba da regularização ambiental, que clicando ali, ele pode fazer a sua declaração ao módulo de regularização ambiental. E evidentemente que o acesso à internet, a conectividade é fundamental nesse processo, porque sem isso o produtor rural não vai conseguir acessar os instrumentos que estão sendo desenvolvidos para a efetiva regularização ambiental das propriedades rurais. Ô João, o Brasil é alvo constante aí de críticas, principalmente por parte do pessoal que mora no exterior, por conta de supostos descuidos com o meio ambiente, preservação de recursos natural, Amazônia e etc. Como que esse cadastro ambiental rural pode ser aplicado para provar que essas críticas não são condizentes com a realidade? Pois é interessante a gente, né, observar que a agricultura brasileira tem feito contribuições fundamentais para garantir a conciliação entre produção e preservação. Né, o Código Florestal Brasileiro, aprovado em 2012, ele exige que a propriedade rural tenha áreas preservadas nas nascentes, nas beiras dos rios, que são as APPs, e também as áreas de reserva legal. Atualmente, em torno de 25% da vegetação nativa encontram-se nas propriedades rurais graças à exigência do Código Florestal. Então, é o produtor rural, né, exercendo um papel de grande conservacionista dessa riqueza ambiental que o Brasil tem. E também, como existe déficits a serem adequados pela legislação vigente, é o produtor rural também que vai fazer o maior programa de recuperação ambiental que nós já vimos na história. Nenhum país no mundo tem uma legislação que vai impulsionar a recuperação florestal como será feita com a efetiva implementação do Código Florestal. Né? E o cadastro ambiental rural, que é esse instrumento eletrônico, ele é o grande raio-x da regularidade ambiental das propriedades rurais, porque com o CAR a gente consegue monitorar com sensoramento remoto e identificar aquelas propriedades que estão regularizadas daquelas que praticam algum tipo de ilegalidade. É importante a gente destacar que em 2020, 98% das propriedades rurais não tiveram nenhum tipo de desmatamento. Então, 2% das propriedades tiveram algum tipo de desmatamento, e boa parte desse desmatamento é um desmatamento ilegal que foi feito não de acordo com a legislação. Isso demonstra que a grande maioria das propriedades rurais atua em conformidade com a legislação, e esse processo de regularização ambiental ele vai justamente ajudar a demonstrar a sustentabilidade da agropecuária brasileira, a quantidade de áreas que são preservadas e o montante de produtores que estão adequados à legislação. Então, eu acho que o avançar dessa legislação ela é fundamental para a gente separar o joio do trigo e conseguir ter aí um cadastro, né, analisado pelo órgão estadual ambiental e com os produtores também que precisam se adequar dentro do processo de regularização, e isso vai, de fato, trazer a segurança e a transparência que nós precisamos para reforçar ainda mais o papel da produção rural em preservar o meio ambiente no Brasil.
Sem dúvida. Ô, João, qual que é o número de propriedades que já estão cadastradas e como é que tem sido a adesão a esses meios de mecanismos digitais? Pois é, hoje nós temos, Adriano, 7 milhões de imóveis rurais que aderiram à base do SICAR. Esse número ele é maior, inclusive, do que os estabelecimentos rurais no IBGE. Então, pela primeira vez na história, a gente teve uma noção real da ocupação territorial no Brasil, graças à adesão ao Cadastro Ambiental Rural. Por mais que ele não é um título que visa trazer uma noção fundiária, ele acabou, como consequência, demonstrando a ocupação territorial no país. E dos 7 milhões de imóveis rurais, atualmente, 58% dos produtores manifestaram interesse em aderir ao PRA. Isso demonstra que tem uma grande quantidade de produtores que está entusiasmado ou tem interesse na sua efetiva regularização. É aquele produtor que deve, não teme e não nega, né? Então, ou seja, está de fato interessado em fazer a sua regularização porque sabe que a lei do Código Florestal também trouxe instrumentos importantes para reduzir o custo dessa regularização ambiental. Além disso, hoje um dos principais desafios para a implementação da lei, Adriano, é a análise do cadastro ambiental rural. Porque sem o CAR analisado, o produtor não pode fazer a sua adesão ao MRA. Hoje, atualmente, nós temos 6,5% do cadastro que foi analisado pelos órgãos ambientais estaduais, e o Serviço Florestal Brasileiro, em junho, lançou aquela ferramenta da análise dinamizada do CAR, que ela tem por objetivo ajudar os estados a analisar esse cadastro de forma dinamizada, com tecnologia de sensoramento remoto, para dar ainda mais celeridade nesse processo. Lembrando que, atualmente, o CAR ele é analisado através do módulo de análise de equipe. É uma análise manual feita pelos órgãos estaduais, e aí a gente já pode imaginar a dificuldade que é isso, porque os órgãos estaduais têm muito pouca equipe, muita capacidade de infraestrutura para poder analisar o cadastro. Então, essa ferramenta tem ajudado bastante os estados a analisar esse cadastro. Atualmente, 9 estados estão utilizando essa ferramenta, e a nossa expectativa é que pelo menos 20 estados em 2022 estejam aptos a usar a ferramenta, e alguns estados, como o Amapá, por exemplo, já está com basicamente 30% da sua base de cadastro analisadas graças a essas ferramentas que o SFB tem desenvolvido. O estado de São Paulo, nos últimos 15 dias, analisou quase 80% da sua base de cadastros, e aí outros estados como o Paraná, entre outros, estão avançando nesse processo. E isso é um indicativo de que a gente vai, de fato, conseguir avançar na legislação de forma bastante incisiva nos próximos anos, garantindo a efetiva implantação do Código Florestal e a regularidade ambiental dos produtores rurais. O assunto para que a gente tem aqui para ficar uma semana inteira conversando sobre esse assunto. Infelizmente, você sabe como é que é tempo de TV. Então, eu queria agradecer demais a sua participação, desejar aí uma excelente quarta-feira para você e aproveitar também, já desejar um Feliz Natal e um ótimo ano de 2022 para você. Muito obrigado, Adriano. Estamos à disposição aqui no Serviço Florestal Brasileiro, no âmbito do Ministério da Agricultura, e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Eu lembro a você que está acompanhando a gente aqui que tem mais informações sobre este assunto lá no portal sba1.com. Bom, você viu aí preços da cotação da soja em algumas regiões do país. Agora a gente traz para você informações sobre as ações para o mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo em casa nos contratos para janeiro de 2022. 13 dólares e 29 mais 6 o bushel, alta de 1,66%. Nos contratos para março de 2022, 13 dólares e 35 mais 4, alta de 1,73%. E nos contratos para maio de 2022, 13 dólares e 41 mais 6, alta de alta de 1,72%. Nos contratos para julho de 2022, 13 dólares e 46, alta de 1,66%.
E você acompanha comigo agora os preços da soja nos portos brasileiros, com informação da Grãos Corretora. Hoje a saca sendo comercializada nos portos de Santos e também de Paranaguá a R$ 176. Vamos dar uma olhada agora também como está o dólar neste momento, como que estão as negociações em relação ao dólar. Dólar comercial sendo vendido neste momento a R$ 5,71 mais 8 e o cenário vem em queda de 0,36%. Bom, o dólar operava em baixa nesta quarta-feira, um dia que deve ter menor liquidez à medida que o Natal se aproxima. Os investidores de olho na aprovação do orçamento do governo federal para 2022, enquanto aguardam dados sobre a economia dos Estados Unidos. Vamos aprofundar esse assunto, dando um pulo até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Walter Puga Júnior vai trazer atualizações para a gente. O dólar em queda, a gente pelo menos viu aqui no telão em queda, né, Puga? Mas como é que está a realidade aí agora? Uma ótima tarde para você. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, de fato o dólar vem com uma queda hoje mais consistente, vamos dizer assim. Oscilou um pouquinho, ficou na faixa de 5,74, mas agora já cai para 5,71. Também pudera, depois de forte intervenção do Banco Central nos últimos dias e a baixa liquidez no mercado, a tendência é de uma leve queda mesmo. Até porque o chamado dólar index, dólar que vamos dizer, calculado, né, analisado frente a outras moedas, também tem uma leve tendência de queda no exterior. Então, há, e de certa maneira, uma desvalorização do dólar. O dólar index operava agora há pouco com essa referência de queda, né, em média, queda de 0,32% aos 96.180 pontos, ou seja, nós tínhamos o dólar em queda lá fora e aqui também. Então, não é novidade que isso esteja ocorrendo. Há alguma recuperação no mercado olhando para o real, mas isso, lógico, não reverte tudo que nós vimos recentemente. De forma geral, os investidores estão atentos ao noticiário em todo o mundo sobre os potenciais efeitos daquela variante Ômicron do coronavírus, né? Sobre as perspectivas para a economia mundial. Isso pode atrapalhar a recuperação da economia mundial, tem sido amplamente discutido. Agora, no que diz respeito ao Brasil, um dos principais guias da taxa de câmbio é o orçamento de 2022 aprovado pelo governo. Aliás, aprovado agora, recentemente, pelo Congresso, né? Bom, o parecer aprovado prevê que, após a aprovação das emendas constitucionais que alteraram o pagamento dos precatórios, será criada uma margem fiscal de 113 bilhões e 100 milhões de reais. Esse é um valor superior aí à estimativa do governo federal, que era de 106 bilhões de reais. O alargamento do teto de gastos, o não pagamento desses precatórios, no orçamento de 2022 parece até crível, né? Parece até crível, mas não será executado sem desafios, como disse um relatório da XP Investimentos, né? Em meio ao menor liquidez típica do final de ano, o Banco Central já se propõe a prover de dólares o mercado. Agora, vamos lembrar que nós tivemos, e temos repetido isso aqui, uma grande saída de dólares do Brasil rumo ao exterior. Neste mês, o Banco Central já fez um aporte para o mercado à vista de dólares de 3 bilhões e 900 milhões de dólares e o presidente da instituição do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse na semana passada que estava promovendo liquidez no mercado. Por que isso ocorre? Porque a saída até o dia 17 de empresas que remeteram dólares para os seus acionistas no exterior passava de 4 bilhões e 860 milhões de dólares. O Banco Central aportou 3 bilhões e 900, também fez algumas operações para garantir que nós tivéssemos aí oferta no mercado, mas lógico, mesmo essa operação não evita que haja uma valorização acentuada no dólar frente ao real. Por isso ainda opera acima de 5,70 e devemos encerrar o ano com o dólar na faixa de 5,70, dificilmente abaixo disso, apesar da atuação do Banco Central. Bom, os investidores estrangeiros, por outro lado, vão retirando recursos do Brasil. Até o dia 20 de dezembro, ingressaram com 1 bilhão e 390 milhões de reais, mas houve uma saída de 2 bilhões e 168 milhões no mesmo dia, ampliando aí o déficit mensal de 9 bilhões e 410
milhões de reais, aumentando aí as retiradas dos recursos para 74 bilhões de reais. As informações foram divulgadas pela B3. Então, no mercado financeiro, o que nós temos é uma saída de recursos do Brasil, embora tenha ocorrido uma entrada aí no dia 20 mais acentuada. Bom, o fluxo de capital no mês, de olho na informação, é de 9 bilhões e 180 milhões de reais. De olho na informação, porque isso vai alterando a cotação do dólar, as ações, o mercado vai operando aí com muito cuidado nesse final de ano. Agora, o que eu gostaria de ressaltar é que nós temos uma notícia importante que vem lá da Argentina, né? Nosso concorrente se mexe, viu, Adriano? O que ocorre é que a Argentina resolveu ofertar para o mercado pecuário, para frigoríficos, para a pecuária em geral, 980 milhões de dólares em financiamento com o objetivo de aumentar a produção, adaptação das tecnologias para carnes que são produzidas no mercado. Resumindo, o que nós temos é o nosso concorrente Argentina se mobilizando em prol da pecuária. Depois de problemas recentes, a Argentina abre os cofres agora e solta financiamento para melhorar a pecuária do país. Tudo isso foi anunciado agora há pouco. De olho na informação. É com você, Adriano. Já diz o ditado, né, Puga? Jacaré parado vira bolsa de madame. Tem que mexer. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde. E tem intervalo comercial chegando por aqui. Aquela hora que você conhece as empresas parceiras aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E não sai daí, porque logo depois, no próximo bloco, você vai ver comigo que em 2021 a indústria catarinense registrou o maior crescimento percentual entre os estados do país. Eu volto já. Já estamos de volta. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o Agricultura BR ao vivo para você de todo o Brasil, aqui pelas lentes do Canal do Boi. Obrigado pela sua companhia. Presta atenção nessa notícia. Em 2021, a indústria catarinense registrou o maior crescimento percentual entre os estados do país. De janeiro a outubro, a produção industrial do estado avançou 13,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os setores que mais cresceram foram os de metalurgia, 55,4%, veículos automotores, 45% e máquinas e equipamentos, 28,7%. Destaque também para os setores beneficiados pela retomada das atividades presenciais e do comércio varejista, como de vestuários e produtos têxteis em geral, com crescimento entre 20% e 22%. E a gente vai trazer mais informações sobre este assunto, conversando agora sobre esses números e da avaliação de 2021 com o economista Marcelo de Albuquerque, ele que é do Observatório da Federação da Indústria de Santa Catarina e conversa com a gente ao vivo pela internet. Uma ótima tarde para você, Marcelo, um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. O setor de Santa Catarina vive então um bom momento, né? Boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, telespectadores. De fato, Santa Catarina registrou um resultado positivo em 2021. Acredito que essa dinâmica está muito relacionada a todos os esforços dos industriais desde o início da pandemia, né? Já que a pandemia do novo coronavírus ela se traduziu em um choque de oferta a nível global, resultando aí numa quebra das cadeias produtivas, ao passo em que, para Santa Catarina e para o Brasil de um modo geral, a gente acabou observando aí uma redução bem forte nos estoques da indústria e da economia como um todo. Hoje, a gente tem esse cenário positivo em relação à recuperação da atividade industrial de Santa Catarina, muito bem colocado, né, puxado por uma cadeia produtiva relacionada aí à produção de bens de capital. Né? A gente tem, por exemplo, o próprio setor da construção civil estimulando bastante a atividade econômica aqui no estado. Não por acaso, o setor de metalurgia está aí registrando a maior expansão produtiva ao longo de 2021. Como é que foi a trajetória da indústria aí do estado desde o início da pandemia? Bom, esse choque de oferta na produção industrial ele acabou se traduzindo numa falta generalizada de insumos na cadeia produtiva internacional. E à medida que a gente tem uma necessidade de readequação do parque fabril, né, para que a gente pudesse ter uma retomada gradual das atividades, especialmente a partir ali dos primeiros 3 meses da pandemia ali ao longo de 2020, né, a gente começa a ter uma maior flexibilização na retomada produtiva, né, com todos os distanciamentos e os ajustes dentro das fábricas para que a gente tenha maior segurança para essa retomada industrial. Quando a gente tem, em conjunto com essa readaptação produtiva, uma retomada mais forte da demanda agregada, aí nesse caso estimulado pelos auxílios do governo federal, a gente tem a indústria do estado preparada, né, para fazer
o atendimento dessas demandas, já que a redução dos estoques exigiu com que a indústria fosse aí um grande personagem para que voltasse a produção de produtos que estavam em falta de mercado. É lógico que essa quebra, né, entre demanda e oferta acaba resultando ao longo desse período um certo descontrole de preços, trazendo aí alguns desafios, especialmente, né, por ano que vem, mas que a gente já vê algum impacto até mesmo negativo aí nesse segundo semestre de 2021. Legal, a gente vai falar daqui a pouco sobre esses desafios, mas eu queria que se você bateu nessa tecla com você, o que representou para o Estado aí essa geração, né, de economia dos estoques, na redução dos estoques, o que gerou para a economia aí do Estado? A necessidade da indústria de Santa Catarina em retomar a atividade industrial e, por consequência, a produção e gerando aí um crescimento econômico do Estado. Então, a indústria de Santa Catarina ela foi fundamental para essa retomada da atividade econômica de Santa Catarina. Não por acaso hoje, né, pelos indicadores do Banco Central, a gente tem uma taxa de crescimento mais elevada do que a média nacional, trazendo todo o cenário favorável que a indústria acabou trazendo, sustentando essa retomada de crescimento econômico de Santa Catarina. A indústria ela é um motor do desenvolvimento econômico, né? E o estado de Santa Catarina é hoje um dos estados mais industriais aqui do país. Hoje a indústria ela representa aí cerca de 33% do emprego formal, por exemplo, aqui no estado, né? 26% do PIB. Então esse momento cíclico, né, da economia brasileira e catarinense, né, acabou tendo a indústria do estado como fator preponderante para uma retomada mais forte nessa reta final de 2020 e início de 2021. O Estado hoje ele se caracteriza em atender muito a demanda de outros estados, como o próprio Estado de São Paulo, né? Então, a indústria de Santa Catarina, por conta desses caráter bem competitivo e da diversidade que a gente tem aqui no Parque Fabril, a gente tem tanto um crescimento de demanda interna no estado, como também dos demais estados brasileiros, além, claro, de um crescimento de fora para dentro por conta de crescimento econômico dos Estados Unidos e da própria China, que a gente vem observando já desde o ano passado. Marcelo, muitas vezes chegar a um patamar de excelência é muito mais difícil, se manter no patamar de excelência é muito mais difícil do que chegar, né? Diante desse cenário que a gente está esse ano agora, quais são os desafios para a indústria de Santa Catarina para essa reta final de 2021 e já pensando também em 2022? Esse cenário de crescimento desde de 2020, né, a gente acabou alcançando aí um nível máximo de produção industrial em janeiro de 2021. Desde então, isso é uma dinâmica até nacional que a gente vem observando, o Estado mostrou algumas quedas sucessivas na produção industrial, né, ao passo em que essa dinâmica está muito relacionada, primeiro, ainda numa dificuldade de se encontrar insumos na economia, né, mas também por um aumento generalizado de preços, né, além, claro, de os custos, por exemplo, de exportação, né, custos para conseguir container, para exportar para a China, para os Estados Unidos, acabaram se elevando bastante aí, se traduzindo numa limitação para a manutenção dessa retomada econômica. Além disso, a gente também tem que levar em consideração que para a gente conseguir manter um crescimento sustentável, é preciso ter uma retomada também do setor de comércio e serviços, que por conta aí, da pandemia, a gente acabou tendo uma retomada um pouco mais lenta, né, mais devagar, retomando especialmente agora para esse segundo semestre de 2021, trazendo algumas expectativas para que talvez para o ano que vem a gente tenha aí uma retomada um pouco mais sustentável. Embora é importante destacar que esse aumento generalizado de preços, que em um momento ele surgiu pelo lado da oferta, né, aumentando os custos produtivos, né, dos industriais, a manutenção desse nível de preços elevado acabou se transferindo para o consumo das famílias. Então, hoje a gente tem já um nível superior a 10% do IPCA, resultando aí numa necessidade do próprio Banco Central em atuar de forma mais restritiva em relação à política monetária, né? Ou seja, aumentando a taxa de juros. Isso traz alguns desafios, especialmente para o ano que vem, né, no que se refere à manutenção desse crescimento econômico. Hoje, inclusive, a gente tem algumas expectativas vinculadas aí pelo próprio Banco Central, né, de crescimento econômico do Brasil já inferior aí a 0,5% para o ano que vem, traduzindo um pouco esse cenário restritivo de dificuldade de se conseguir ainda insumos no mercado, aumento nos custos produtivos e esse aumento mais forte aí das taxas de juros que devem diminuir um pouco a demanda agregada. Legal, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Sem dúvida, muito esclarecedores as suas informações aqui. Aproveito para desejar também um feliz Natal, um ótimo ano de 2022 para você e para todos os catarinenses. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Sempre precisar, estamos às ordens. Valeu, obrigado.
Mercado internacional, produção sustentável e os desafios para alimentar o mundo. Estes foram alguns dos principais temas de uma entrevista exclusiva que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, concedeu ao Canal do Boi em Brasília. Essa entrevista está dividida em 3 partes, porque ela ficou muito longa, e você vai, claro, acompanhar todas as 3 partes aqui na programação do Canal do Boi. E eu te convido para a gente já conhecer agora a primeira parte dessa entrevista, onde a ministra fala muito aí sobre o que vai acontecer na política e também na política agrícola do Brasil. A reportagem é da Berenice Leite. Olá a todos! Hoje nós vamos conversar com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Neste encontro que já se tornou tradicional, todo final de ano ela gentilmente nos recebe. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Ministra, a gente já começa falando de uma boa notícia, né? A suspensão desse embargo da China. Que lição o Brasil tira de tudo isso que ocorreu nesses 3 meses? Bom, primeiro eu quero cumprimentar aí a todos do Canal do Boi, dizer que é um prazer recebê-los aqui no Ministério da Agricultura. E acho que não tem lição, né? O que tem nós tivemos aí 2 casos de BSA típica, no momento em que a China tinha também outros problemas internos, com carne suína, enfim, e tivemos aí que dar muitas explicações, tivemos que mostrar toda a documentação. Felizmente, eu acho que isso passou, né? Nós retomamos aí as exportações, já tínhamos retomado com as carnes que estavam nos contêineres, né? Que aconteceram os abates antes do dia 4. Agora, a China sempre será um grande parceiro do Brasil. Por quê? Porque tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, então a segurança alimentar que a China busca, com certeza o Brasil vai continuar sendo por muitos anos um grande parceiro, porque nós temos um excedente de produção grande, tanto nos grãos quanto na proteína animal, suínos, aves, bovinos, e enfim, nós temos que continuar diversificando mercados, diversificando produtos, né, para que a gente tenha aí, como aconteceu agora, né? A China fez a suspensão das nossas exportações, mas nós exportamos para outros países parceiros, como os Estados Unidos, para outros países lá do mundo árabe. Nós continuamos exportando, tanto é que a arroba teve uma queda pequena, uma queda acentuada logo no início, mas em seguida ela se recuperou. Por quê? Porque o mercado continuou, tanto interno quanto externo, precisando, enfim, dessa nossa proteína tão boa, da nossa carne brasileira. Ministra, e na sua avaliação, quais são aí os principais desafios que o setor enfrenta a partir no próximo semestre de 2022? Eu acho que é cuidar muito do custo de produção. A pandemia trouxe custos mais altos para todos os países do mundo, trouxe inflação, não foi diferente no Brasil, né? E hoje nós temos aí os insumos que subiram muito. Os preços melhoraram, mas também os insumos para essa produção subiram muito. Então, o produtor rural vai ter que fazer muita conta e ver o que é que ele pode fazer para continuar tendo lucro na sua propriedade, investindo, melhorando os seus sistemas de produção, melhorando o seu manejo. Enfim, eu acho que esse é o grande desafio desse próximo ano. Acho que dos próximos anos. E investir principalmente em tecnologia. Agora, a questão ambiental é um problema aí que nós temos que resolver com o mercado internacional. Qual que é o caminho que o Ministério vai escolher no ano que vem para enfrentar as críticas internacionais, principalmente aí com relação ao desmatamento? Bom, primeiro, nós temos aí críticas infundadas e críticas com alguma razão, né? O Ministério não quer tapar sol com peneira. Aqui a gente tem buscado colocar a ciência à frente de tudo isso, ter números e ter governança, transparência, para podermos rebater as críticas que não são reais e aquelas críticas que têm fundamento.
Nós temos aí o CAR, que nós estamos trabalhando com uma ferramenta de inteligência artificial, né, passando para os estados, para aqueles que queiram, né, fazer de maneira mais ágil, mais rápida, com essa ferramenta que tem se mostrado muito eficiente. Nós já estamos fazendo com o estado de São Paulo, com o estado do Paraná, com o Amapá. Tem mais 11 estados que já que fizeram um convênio conosco para utilizar essa ferramenta. Eu acho que essa ferramenta vai dar, vamos dizer, credibilidade para que a gente não fique na mão de pessoas hackeando informações às vezes que não são oficiais, né, e montando aí cenários. Então, a pecuária brasileira, ela é de excelência, ela tem evoluído muito nos últimos anos, né? Olha só, nós abatimos há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, animais de 34 meses, 36 meses. Hoje nós temos aí animais de 28 meses, a nossa média, podendo e muita gente já fazendo animais muito mais precoces. Isso faz com que você tenha aí uma melhor eficiência da pecuária, principalmente nos gases de efeito estufa, como o carbono e também o metano. Bom, amanhã você vai conferir a segunda parte dessa entrevista com revelações importantíssimas. A ministra, inclusive, confirmou que deixa o governo a partir desse ano que vem para disputar uma cadeira no Senado aqui por Mato Grosso do Sul. Se você quiser já adiantar, ficar por dentro de todos os detalhes dessa entrevista, está disponível para você lá no portal sba1.com. Assunto de agora passa a ser milho aqui no Agricultura BR e a gente já traz para você as ações para os contratos do milho na B3. Acompanhe comigo aí em casa nos contratos para janeiro de 2022. R$ 93,71 a saca, alta de 0,55%. Nos contratos para março de 2022, R$ 97,18 a saca, alta de 1,35%. Nos contratos para maio de 2022, R$ 92,90 a saca, alta de 1,37%. E nos contratos para julho de 2022, R$ 88,98, alta expressiva de 3,07%. Confira outras cotações do milho em algumas regiões do Brasil. E a gente acompanha agora as ações para o mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago. Nos contratos para março de 2022, $6,04 mais 2, alta de 1%, né? De acordo com o mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago. Nos contratos para maio de 2022, $6,05 mais 6 o bushel, alta de 1,08%. Nos contratos para julho de 2022, $6,04 mais 2, alta de 1,09%. E nos contratos para setembro de 2022, $5,72 mais 6, alta de 0,97%. Agora a gente fala sobre previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o Brasil. Está chegando aí o Agroclima com a Renata Ferreira e hoje ela vai trazer informações sobre a região centro-oeste, que está sendo assolada aí por conta de chuvas irregulares e que tem trazido benefícios para a semeadura da soja, principalmente na região do Mato Grosso. São essas as informações, Renata. Ótima tarde para você. Boa tarde, Adriano. Boa tarde também a você que acompanha a Agricultura BR. O destaque do Agroclima hoje é a chuva regular em áreas produtoras do centro-oeste brasileiro, que beneficiou a semeadura da soja, principalmente em Mato Grosso. Segundo o IMEA, olha só, com apenas 11 semanas, o estado finalizou o plantio da oleaginosa. E esse cenário foi possível por conta das chuvas dos últimos meses. E ao longo desta semana, o estado mato-grossense, a chuva será frequente. Até o Natal são esperados mais de 50 milímetros. Mas é entre Goiás e Distrito Federal que a chuvarada vem com mais força e os temporais típicos de verão continuam um pouco mais intensos.
Já o final do ano será marcado por pouca chuva no estado de Mato Grosso do Sul. No Nordeste, a semana também será de chuva, principalmente na Bahia, Maranhão e Piauí. Aliás, há fortes condições de trovoadas e tempestades severas. E atenção, os municípios do sul baiano voltam a registrar mais de 100 milímetros de chuva entre hoje e sábado. E hoje o tempo segue instável no sul do Brasil. Temos risco de temporais em Santa Catarina, mas o sol já volta a aparecer no interior da região. No Sudeste, volta a chover hoje em São Paulo, Rio de Janeiro e há previsão de temporais fortes na quinta-feira, viu? No entanto, a formação de uma nova frente fria canaliza a umidade que vem do norte brasileiro e as áreas que mais recebem essa chuva é o norte de Minas Gerais e Espírito Santo até o próximo sábado. E no norte brasileiro, na rota dos temporais nesta semana, estão os estados do Tocantins e do Pará. Só para se ter uma ideia, a capital Palmas teve a primavera mais chuvosa dos últimos anos. O volume de chuva chegou aos 778 milímetros. E a previsão é de um verão também com chuvas acima da média, isso em todo o norte brasileiro. Adriano, eu volto durante a programação com mais informações do tempo. É com você. Valeu, Renata. Obrigado por enquanto. Bom, você vai conferir agora o segundo episódio da série de reportagens que foram produzidas pelo repórter Vinícius Souza com imagens do Gadiel de Barros sobre o extenso período de estiagem que afetou o Pantanal. Desde o ano passado, o bioma, que é conhecido como a maior planície alagada do mundo, sofre com a ausência de chuvas. Dividido em ciclos, o Pantanal tem entre os meses de outubro a março o seu período de cheia, a estação úmida. De abril a setembro, a seca. Nas duas fases, quem trabalha ou mora no Pantanal sabe bem que é preciso adotar estratégias para passar por esses períodos, principalmente a seca. Nós estamos observando que desde 2018 as chuvas o total de chuva por ano está abaixo da normal climatológica da região. E isso tem acumulado por anos consecutivos. Então, cada ano a seca ela se torna cada vez mais severa. E isso tem nos preocupado, principalmente esse ano, que muitas lagoas, principalmente na região da Inhacolândia, onde a gente tem alguns experimentos, tem secado. Os animais sofrem com o baixo volume de chuva. Jacarés morrem por causa do estresse hídrico. O ovino pantaneiro, raça nativa da região, pasteja em meio ao chão batido. E o gado vai longe em busca de água e pasto, comprometendo seu ganho de peso. Quando vierem as chuvas e um pasto que está praticamente muito pastado, degradado, ele precisa de um tempo para recuperação. Porque o que acontece? Essas gramíneas elas vão rebrotar e os animais vão consumir. E aí vai enfraquecendo as raízes. Então essa pastagem ela pode se degradar. Situação que pode ser ainda pior caso a pastagem nativa seja degradada. De acordo com a pesquisadora, não existem sementes para restaurar as gramíneas. Por isso, é importante vedar as áreas para que elas possam se recuperar. Nós temos alguns indicadores, né? Uma delas é a cobertura do solo dessas gramíneas e também a altura. Nós temos que olhar a altura que depende da espécie que domina na pastagem. Então esses são os melhores indicadores. O ideal é se preparar para situações como essa, já que apesar da expectativa de chuvas, a extrema seca, de acordo com alguns especialistas, deve durar pelo menos até o próximo ano. De Corumbá, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Bom, é importante destacar que essa é uma reportagem especial, foi gravada no período da seca que ocorreu no Pantanal, mas a situação por lá já mudou desde o fim da estiagem em novembro. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, você vai acompanhar mais uma participação aqui, mais um capítulo desse episódio, mais um episódio dessa série. Então você já sabe, tem intervalo comercial chegando por aqui, daqui a pouco tem mais uma série desse capítulo e tem também destaques do portal sba1.com. Fica por aí.
Estamos de volta e você que está acompanhando aqui a programação, daqui a pouco vai ficar por dentro também do que é destaque no portal sba1.com. Aliás, vamos lá, vamos direto, já tem o ok aqui que a gente já pode ir direto até a redação aqui do portal sba1.com. Douglas Silvério já está a postos aqui para trazer as informações do que é destaque no portal nesta quarta-feira. Uma ótima tarde, Douglas. Olá, Adriano, boa tarde para você e boa tarde para todos que acompanham a nossa programação. Eu destaco para vocês que o IPEA revisou o crescimento do PIB, do Produto Interno Brasileiro, em 2021 para 4,5%, 4,5%, menor do que a previsão anterior, divulgada em setembro. A redução prevista para esse ano levou em conta os indicadores de atividade econômica do IBGE do terceiro trimestre de outubro, terceiro trimestre que vieram abaixo do esperado. A nota apresenta estimativas de crescimento que devem atenuar o impacto dos indicadores negativos de outubro. Espera-se que em novembro a produção industrial cresça 0,6%, o faturamento real dos serviços 0,4% e as vendas do comércio varejista têm uma alta de 0,3%. Apenas as vendas do comércio no conceito ampliado devem ter queda de 0,7% no mês de novembro. Para 2022, a projeção para o crescimento do PIB também foi revista, de 1,8% para 1,1%. E a notícia completa ela está disponível lá no nosso portal, o sba1.com. Esta e outras informações você acompanha lá no nosso portal. Com isso, eu encerro minha participação. Adriano, é com você. Valeu, Douglas. Obrigado. Ótima tarde para você. Bom, a gente vai acompanhar agora mais uma reportagem da série produzida pelo Canal do Boi lá no Pantanal Sul Mato Grossense, com foco nas condições agora de acúmulo de água. E é exatamente sobre a qualidade da água, poucas vezes percebidas, que esta segunda parte vai mostrar as condições da água consumida pelos animais e o que dizem os especialistas sobre este assunto. Acompanhe aí. O gado precisou ser realocado em outra parte da fazenda. Onde era água, hoje virou estrada. O rio, que antes invadia as casas, recuou. Estamos perante uma das maiores secas já enfrentadas no bioma pantaneiro. O Pantanal, que é conhecido por ser a maior planície alagada do mundo, às vezes amarga uma situação um pouco diferente. Só para você ter uma ideia, esse ponto onde eu estou antigamente era tudo água e quem morava aqui nessa região precisava chegar de barco. Agora, com a baixa do nível do Rio Paraguai e dos rios também ao redor e também o longo período de estiagem, a situação ficou bastante diferente. Diferença que causa preocupação. Enquanto a chuva não vem, a disponibilidade de água vai ficando cada vez menor. Estiagens como essa nós só presenciamos na década de 60. Então, principalmente a falta d'água para a dessedentação animal é o fator mais crítico. E tudo que está envolvido também com a estiagem, que é principalmente as queimadas. E aí as queimadas fora de controle, aí você tem prejuízos para as propriedades, queima de cercas, queimas de propriedades rurais mesmo. Fogo que deixou a dona Eronildes acordada durante várias noites, monitorando ao redor de sua propriedade. Por sorte, a fazenda dela não sofreu com as chamas, mas vizinhos próximos chegaram a perder mais de 50 cabeças de gado queimadas. O fogo, a enchente, ela dá 90 dias para você socorrer a sua criação. Aí o fogo não. O fogo é questão de horas, de minuto. Aí sempre a gente está tentando encaixar as coisas, entendeu? Proteger o bicho de uma maneira ou outra. Claro que a gente perde a noite de sono, que você passa pensando, mas vale a pena. Realmente vale a pena, mas o trabalho é dobrado. O pecuarista vai em busca de alternativas para manter o gado vivo durante a seca. Quando o Rio Paraguai está muito baixo, a planície também vai ficar muito seca. Todas as áreas então que acumulavam água, os corichos, as vazantes, nem tanto, mas principalmente os corichos, eles tendem a secar também. E isso leva então a uma diminuição de água disponível para o gado, a água natural ali do campo. Então esse ano de 2020, 2022, a pecuária, o pessoal teve que se reinventar. Muitos optaram por bebedouros comuns, mas em alguns casos a demanda necessitou de uma estratégia maior. Foi o que a dona Eronildes fez.
criou um açude em um ponto da fazenda que o gado consiga pastar nas proximidades sem andar longas distâncias. Ou a pileta, que uns conhecem pileta dos bebedor, ou açude. E na minha invernada só tem um açude que comporta o gado. E daí a gente fez aquele trabalho de fechar o açude, jogar água para vazante. Mas não basta apenas criar o açude. É necessário garantir que a qualidade da água é própria para o consumo dos animais. A Márcia, pesquisadora da Embrapa Pantanal, que há muito tempo acompanha os ciclos da região, afirma que tudo isso tem relação direta com o desenvolvimento do rebanho. A água tem cheiro, gosto e o visual. Então os animais, quando a água está ruim, principalmente nesse período seco, eles rejeitam a água. Mas se não tem outra, acaba consumindo, mas vai consumir em quantidade menor ao que deveria consumir normalmente. Isso é o que mostra a literatura. Como alternativa, a gente já tem até historicamente no Pantanal, na década de 70, né, que foi um período seco similar a esse, né, as pessoas, os produtores furaram poços, né, poço semi-artesiano no Pantanal, então tem poços dessa época. Então essa experiência pode ser repetida agora, né? E muitos produtores têm feito, né? Que garante uma água, mais garantia de água e uma água de melhor qualidade. Mas por enquanto o pecuarista pantaneiro vai se virando como pode, esperando que a chuva desça sobre a terra. Bom, amanhã então aqui no Agricultura BR você acompanha aí a quarta parte desta reportagem. Bom, a gente traz informações agora para você sobre o café na Bolsa de Nova York, no mercado futuro do café arábica na Bolsa de Nova York. Acompanha comigo aí em casa. Nos contratos para março de 2022, 2 dólares e 33 a libra peso, variação aí de 2,08% para cima, tá? Nos contratos para maio de 2022, 2 dólares e 32 mais 90, alta de 2,06%. Os contratos para julho de 2022, 2 dólares e 32 mais 10, alta de 1,93%. E nos contratos para setembro de 2022, 2 dólares e 30 mais 90, alta de 1,76%. E tem mais cotação do café. Agora a gente traz para você informações sobre as ações para o mercado futuro do café na Bolsa de Londres. Nos contratos para janeiro de 2022, 2.442 dólares a tonelada, alta de 0,78%. Nos contratos para março de 2022, 2.336 dólares a tonelada, alta de 0,82%. Nos contratos para maio de 2022, 2.291 dólares a tonelada, alta de 0,79%. E nos contratos para julho de 2022, 2.281 dólares a tonelada, alta de 0,66%. E você acompanha comigo agora as cotações do café arábica e Conilon para o Espírito Santo. Bom, é hora de mais um intervalo comercial por aqui. Logo depois, na volta, a gente atualiza você sobre a movimentação do dólar neste momento. Fica por aí, a parada é rapidinha. Estamos de volta, a reta final desta edição do Agricultura BR, mas dá tempo ainda de atualizar você sobre a movimentação do dólar neste momento. Você acompanha comigo aí, dólar comercial sendo vendido neste momento a 5 dólares e 71 mais 3 e continua caindo. Ótima notícia aí, queda de 0,43%. Bom, eu lembro você que tem mais informações lá no portal sba1.com e daqui a pouco esse programa vai estar na íntegra também para você lá no canal do YouTube. Tenha uma excelente quarta-feira, amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.